Emagrecer parece impossível para várias mulheres. Elas tentam de tudo, tomam remédios, cortam alimentos, mas a barriga só cresce. Nesse vídeo eu vou revelar 10 segredos poderosos para queimar a gordura acumulada de forma rápida e conquistar o corpo que você sempre sonhou. O primeiro segredo é controlar o estresse. Quando a gente se estressa com o marido, com o trabalho, a rotina de casa, o nosso corpo libera um alarme chamado cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, e prepara a gente para lutar ou para fugir. Enquanto o corpo está se preparando, ele vai liberando açúcar no nosso sangue, que serve como a gasolina para nos dar energia para lutar ou correr. Isso era muito bom na época lá das cavernas, porque o homem tinha realmente que correr quando ele estivesse em situação de perigo. Hoje em dia a gente não faz mais isso. Geralmente quando está estressada, fica deitada na cama, assiste uma televisão, mexe no celular, ou se está no trabalho, fica ali sentada. E aí o seu corpo entende que não está utilizando essa energia e vai guardar ela. O problema é que quando o corpo vai guardar essa energia, já não é mais como açúcar, é como gordura. E ele prefere realmente mandar para a barriga. E é por isso que quanto mais você está estressada, mais você engorda. Para resolver isso, você tem várias opções. Pode fazer coisas que espaireçam a sua mente. Uma caminhada, uma dança, alguma receita, crochê, bordado. Isso aí realmente vai de acordo com aquilo que você gosta. E também tem algumas técnicas de relaxamento. No YouTube tem vários vídeos de meditação guiada, respiração profunda que ajudam bastante nesse momento. Tem um momento do nosso dia que, mesmo que a gente não tenha passado nenhum tipo de estresse, o nosso cortisol aumenta, que é mais ou menos 2 horas depois de acordar. Se tiver possibilidade, faça algum tipo de exercício físico nesse momento, alguma caminhada ou musculação, porque isso aí vai fazer o cortisol ser liberado e não vai acumular gordura no seu corpo. Esse, inclusive, é o melhor momento para você ir praticar atividade física. Quem gosta de academia, funcional, crossfit ou até mesmo uma caminhadinha, opte pela manhã, porque isso aí vai ajudar o seu corpo já a movimentar, a acordar ativo e também a reduzir a quantidade de cortisol logo no início do dia. O segundo segredo é dormir bem. Quando a gente não tem um sono profundo, relaxante, o nosso corpo fica todo bagunçado. Ele produz mais um hormônio que dá mais fome, chamado grelina, diminui a quantidade do hormônio que dá saciedade e também não produz um hormônio chamado GH, que é o hormônio do crescimento que nos adultos ajuda a emagrecer. Esse desequilíbrio aí nos hormônios do seu corpo vai fazer você ter mais fome, diminuir a saciedade, vai ter mais vontade de comer aquelas coisas gostosas com muita caloria, porque você está cansado, precisa de energia fácil e tudo isso vai fazer acumular gordura no seu corpo. O ideal mesmo é você dormir entre 7 a 9 horas por noite. Tem gente que precisa de menos, só que isso aí é individualizado. Você precisa saber qual a quantidade de tempo que precisa para acordar descansado. O bom mesmo é você ter uma rotina do sono, sempre ter o horário de dormir certinho e o de acordar também. Isso vai ajudar o seu corpo a saber qual é o momento dele produzir certos hormônios e qual o momento dele parar. Para isso acontecer, você pode utilizar algumas estratégias. Tomar um banho morno, ter o quarto mais escuro, porque isso aí vai ajudar o seu corpo a entender que já é o momento de descansar. Parar de mexer nas telas pelo menos 1 hora antes de deitar, porque todas aquelas luzes fazem estimular o seu cérebro e não é isso que a gente quer. Também vai parar de consumir bebidas estimulantes como café, chá verde, chá preto, refrigerante até às 3 horas da tarde, porque é o tempo da cafeína sair do seu corpo. E de manhã, quando você acordar, fique mais ou menos 5 a 10 minutos ali tendo contato com a luz do sol, porque vai ajudar a estimular o seu relógio biológico. Quem dorme bem decide o que come. O terceiro segredo é você fazer musculação. Por quê? O músculo, ele consome energia o tempo inteiro.
até mesmo quando você está parada. E quanto mais músculo eu tenho, mais energia eu vou gastar e mais caloria também. Isso vai facilitar a queima de gordura. Além disso, a musculação vai fazer você ter maior sensibilidade à insulina. O que isso quer dizer? Que toda vez que vier açúcar para o seu corpo, a insulina vai pegar esse açúcar, ao invés de deixar ele livre, vai utilizar ele como energia, impedindo que ele fique se acumulando em forma de gordura. Sem contar que a musculação também vai ajudar você a conservar a sua massa magra. Isso quer dizer que no processo de emagrecimento, ao invés de você perder o músculo, vai perder a gordura, vai conservar os seus braços firmes, as pernas também, ao invés de ficar uma pessoa flácida com muitas sobras de pele. O bom mesmo é você fazer a musculação na academia, porque lá tem vários tipos de máquina apropriado para cada parte do seu corpo. Se você puder, com um profissional de educação física é melhor ainda. Começa devagarzinho, 3 vezes na semana e vai aumentando com o tempo. Se você não consegue ir para a academia agora, não é por causa disso que você vai parar de fazer a musculação. Começa em casa mesmo. Vai fazendo agachamento simples, levantando e sentando na cadeira. Pode colocar a perna flexionada na parede para estender, para flexionar a sua panturrilha. Também pode pegar alguns pesos, como um pacote de feijão ou uma garrafinha de água, para fazer flexão dos músculos do braço. O importante mesmo é você não ficar parada. Durante a pandemia, eu passei por um processo de emagrecimento. Só que no início, todas as academias estavam fechadas. Mas isso não me desanimou. Eu comecei a pegar o pacote de tudo aqui em casa, de feijão, de arroz, os litros de refrigerante, eu não tomava nenhum refrigerante, mas utilizava eles para emagrecer. Também gostava bastante da corda e foi aí que eu tomei gosto de fazer exercício físico. Quando abriu as academias, eu já fui logo começando e hoje em dia obtive o resultado que eu queria. O quarto segredo é você fazer uma técnica de exercício chamado HIIT, que funciona da seguinte forma: é você fazer pequenos intervalos entre exercícios intensos, bem cansativos, e outros mais leves, ou então períodos de descanso. Esse tipo de estratégia funciona porque ele acelera o batimento do seu coração, o que faz o seu corpo gastar mais energia e, consequentemente, mais calorias, vai fazer você queimar a gordura mesmo depois que já parou de fazer esse exercício e também ajuda a você ter a sensibilidade à insulina, que lembra que eu disse? Pega o açúcar e não deixa ele ser acumulado como gordura. Para você fazer esse tipo de exercício, precisa começar sem exagero. Faz 3 minutinhos de caminhada na esteira para aquecer o seu corpo e logo depois você vai começar ele de fato. Utiliza de 8 a 10 minutos fazendo o seguinte: pega 30 segundos, caminha bem rápido, como se estivesse apressada para chegar em algum lugar, ou então pode correr se você conseguir. Passou os 30 segundos, faz 1 minuto de caminhada devagar ou então de descanso. Vai repetir isso 5 a 7 vezes. Terminou de fazer esse ciclo, vai caminhar tranquilamente por 2 minutos para o seu corpo desacelerar. Você vai repetir isso 2 a 3 vezes por semana e vai perceber tanto o resultado no seu corpo como uma resistência maior com o tempo. Essa é uma técnica muito boa para quem quer emagrecer, mas não tem tempo de ficar 3 horas na academia fazendo cardio, por exemplo, porque você queima muita caloria em um curto intervalo de tempo. O quinto segredo é o jejum intermitente. Muita gente começou a fazer esse tipo de estratégia e observou que o resultado é gigante. Ele funciona porque quando o corpo não recebe nenhum tipo de alimento, a insulina ela diminui de quantidade e aí vai abrir as portas para você utilizar a gordura como energia e tudo aquilo que estava acumulado vai derretendo, vai queimando.
O jejum funciona como se fosse uma cozinha do seu corpo. Quando a cozinha está aberta, você pode comer. Quando ela está fechada, você fica sem comer nada. O ideal é você ficar 16 horas sem comida nenhuma. Mais ou menos parar de comer 8 horas da noite e consumir a comida somente meio-dia do outro dia. E nas outras 8 horas você pode consumir a comida normalmente, as suas refeições. É importante não começar a fazer o jejum de maneira tão agressiva. Tem gente que não consegue porque passa a ter tonturas, tremores, dor de cabeça e é normal isso acontecer. Então, começa devagarinho, fica 12 horas sem comer. Por exemplo, para de comer às 8 horas da noite, quando for 8 horas da manhã você lancha normalmente. E aí, quando você acostumar, pode aumentar para 14 e logo depois para 16. E outra informação bastante importante, quando a sua cozinha abrir que você puder comer, não é para sair comendo as paredes da casa, consumindo qualquer coisa porque acha que tem caloria livre. Não, é para consumir alimentos de verdade. Se for no almoço, arroz, feijão, carne, verduras, saladas, tudo que você iria consumir em uma alimentação saudável. Tem gente que consegue ficar de jejum entre 24 a 72 horas, mas isso aí é para quem já está acostumado, não tem aquela sensação ruim. As pessoas que estão começando agora devem ser mais cautelosas. E há outro detalhe importante: mulheres grávidas que estão amamentando, pessoa abaixo do peso ou que tem diabetes e faz algum tratamento, não é recomendado fazer o jejum porque os sintomas podem ser piores. O sexto segredo é você ter uma alimentação anti-inflamatória. Infelizmente, quando o nosso corpo está inflamado, isso aí vai atrapalhar totalmente o nosso metabolismo e a queima de gordura, fazendo ela acumular com mais facilidade e, inclusive, podendo gerar algumas doenças, como diabetes, obesidade, pressão alta. A alimentação anti-inflamatória ela vai ajudar o seu corpo a produzir bem os hormônios, a responder melhor a cada um deles, vai ajudar a queimar energia com mais facilidade e a gordura ir embora. Como exemplo de alimentos anti-inflamatórios, eu posso falar para vocês as proteínas encontradas nas carnes, como frango, principalmente o peito de frango, os peixes como salmão, sardinha, atum, também tem os ovos e são bons alimentos porque dá para você fazer várias receitas, consumir em vários horários do dia, como café da manhã, almoço e jantar. Você também pode comer aqueles alimentos ricos em gorduras boas. Eles não vão te fazer engordar. Pelo contrário, vão diminuir aquela gordura ruim. E você encontra no abacate, no azeite de oliva, nas sementes de girassol, de abóbora e também nas castanhas. Só que tem um ponto importante, não é para você exagerar, porque apesar de ter uma gordura muito boa, tem bastante caloria nesses alimentos. Consuma uma porção pequena, tá? Não é para você encher, mas é para ajudar o seu corpo a trabalhar melhor. Também pode apostar nos alimentos que são antioxidantes, presentes nos vegetais, como espinafre, couve, brócolis, e nas frutas vermelhas, como amora, mirtilo e morango. São outras opções que vão ajudar o seu corpo a ter um metabolismo muito mais rápido e também a eliminar todos os lixinhos que estão presentes aí dentro dele. Tem alguns temperos naturais que são muito bons para ajudar o seu corpo a desinflamar. Eu estou falando do caso da cúrcuma, que é também o açafrão da terra, que dá para você utilizar nas suas comidas, fazer um shot da imunidade ou até mesmo fazer um chazinho. Tem também o caso do gengibre, que é uma boa opção para você consumir o chá durante o dia, e o alho e a cebola, que são alimentos, temperos que estão presentes na comida de todo brasileiro. Além de começar a consumir alimentos que diminuem a inflamação, você deve reduzir aqueles que aumentam a sua inflamação. E eu estou falando do caso das frituras, dos embutidos como presunto, salame, peito de peru. Também tem o caso do álcool e do açúcar presente nos bolos, refrigerantes, chocolates.
O ganho de peso ele é bastante comum durante a menopausa, porque diminui um hormônio chamado estrogênio. Ele é capaz de controlar para onde que a gordura vai. E como ele vai embora, a gordura ela fica distribuída de forma desigual e o seu corpo prefere mandar para a barriga. Esse sintoma e vários outros são muito comuns durante a menopausa, que é uma fase natural, normal de todas as mulheres. Porém, várias não sabem o que acontece e nem o que fazer para resolver. E é por isso que eu fiz o Guia da Menopausa. Lá eu te falo tudo o que pode acontecer durante esse período, o que você pode fazer na sua casa para diminuir os sintomas e todas as opções que você tem para resolver e passar por essa fase de maneira muito mais tranquila. O link está no primeiro comentário fixado. Clique e acesse que eu vou te ensinar. O sétimo segredo é você diminuir a quantidade de carboidratos simples, encontrados principalmente no arroz, no pão, no macarrão e nos alimentos doces. Quando você consome esse tipo de alimento, ele se transforma em energia muito fácil, ou seja, vira açúcar dentro do seu corpo. E aí ele começa a liberar bastante insulina tentando controlar. Tudo que você não usa como energia, ele já vai acumular como gordura. É como se ele estivesse estocando pequenas fontes de energia, porém, esteticamente e também em questão de saúde, é muito ruim para você. Para você conseguir resolver isso, precisa fazer algumas trocas simples, ou seja, trocar o arroz branco pelo arroz integral, o pão branco pelo pão integral e consumir algumas fontes de carboidrato que têm menor caloria, como a batata, pode ser a doce e a inglesa também, o inhame e a mandioca. Só que deve ter cuidado no preparo também. Não é porque você está comendo uma batata doce ou uma batata inglesa que você vai botar ela para fritar. Não, só se for da airfry, porque a fritura tem o óleo que vai aumentar a quantidade de gordura no seu corpo. Assim como a mandioca, não é para encher, lotar a mandioca de manteiga, margarina, porque apesar de ficar muito gostoso, fica muito calórico também. E em relação à batata, não tem problema você escolher a batata inglesa se achar mais gostosa. Tem muita gente que acha que somente é a batata doce que vai emagrecer, mas não, ela tem praticamente a mesma quantidade de calorias, é boa, igual a batata inglesa também. Ah, doutora, mas eu já tenho um monte de pacote de arroz branco na minha casa e pão também, vou ter que jogar fora? Não, pode ficar tranquila que tem como a gente rever as estratégias. Toda vez que você for consumir esse tipo de alimento, junta ele com proteínas como ovo, frango, carne e também com algum tipo de fibra. Consome com alguma fruta ou alguma semente, como chia, semente de girassol, semente de abóbora. Para você que não gosta do gosto do arroz integral, também tem uma opção. Você pode misturar o arroz branco, colocar 50% de arroz branco para cozinhar junto com 50% de arroz integral. Isso aí vai diminuir todo aquele malefício que o arroz branco pode trazer para você. E também tem a opção da quinoa, que vai ajudar bastante, tem maior quantidade de fibras e não vai subir bastante o açúcar do seu sangue. E isso tem muito a ver com o oitavo segredo, que é aumentar a quantidade de fibras que você consome. A fibra é muito boa porque ela ajuda a controlar a quantidade de açúcar que vai para o seu sangue. Ao invés de tudo de uma vez derramar um caminhão de açúcar aí, ela vai mandar de pouquinho em pouquinho, de acordo com a sua necessidade. Isso aí vai reduzir aquele pico de insulina e vai diminuir a quantidade de açúcar e gordura que é estocado, acumulado. Além disso, a fibra vai ajudar a te dar saciedade por mais tempo. Ao invés de você sentir fome de uma hora para outra, vai sentir aquela vontade de comer muito tempo depois. E também ajuda no funcionamento do intestino, fazendo você eliminar tudo que o seu corpo não precisa e tirar aquela sensação de inchaço e estufamento que dá a aparência de que você está mais gorda do que o normal.
Para aumentar a quantidade de fibras, você vai consumir mais alimentos como verduras e legumes, principalmente as folhas. Ela dá bastante volume aí no seu prato e no seu estômago também. Vai consumir frutas com casca. Pode ser pera, a maçã, a uva, e tem também uma que você tem que tirar a casca, mas ela tem o bagaço, que é cheio de fibra. E eu tô falando da laranja. Você também pode agregar na sua alimentação as sementes, porque elas ajudam a virar um gel ali no seu estômago e aumentar a sua saciedade. Pode ser a chia, a semente de abóbora, semente de gergelim, tem a semente de girassol, são várias opções que você pode colocar junto com frutas, vitaminas e iogurtes. Tem uma receita que eu amo fazer, que é a aveia dormida. Você tem uma opção gostosa que vai te ajudar no processo de emagrecimento. Vai juntar aveia, chia, iogurte ou leite e alguma fruta da sua opção, mais algum pouquinho de adoçante. Vai deixar descansar durante a noite, quando for de manhã já está pronta para consumir. É uma delícia, mata aquela vontade de comer doce e ajuda você a ficar cheia por mais tempo. E depois dessa dica valiosa, já se inscreve no canal agora para não perder nenhuma dica de saúde. Lembrando, toda vez que você consumir mais fibras, vai beber mais água. O recomendado é de 2 litros a 3 litros por dia. Vai depender do seu peso. Porém, quando você aumenta a quantidade de fibras, tem que pelo menos tomar mais 500 ml de água. Se você ficar sem beber água, ao invés da fibra ajudar o seu intestino a funcionar, vai prender muito e você vai ter a famosa prisão de ventre, a constipação. Então, toda vez que você consumir a fibra, já anda com a garrafinha de água para não ter nenhum tipo de problema com o seu intestino, para funcionar tudo bem. O 9º segredo é a dieta cetogênica, ou a famosa keto, que é quando a gente consome pouco carboidrato, ou seja, arroz, macarrão, pão, e coloca mais no nosso prato proteínas encontradas nos peixes, nos frangos, na carne, no ovo e também gorduras boas, como castanhas, azeite de oliva e abacate. Ela funciona bastante para quem quer emagrecer, porque quando a gente consome menos carboidrato, a gente tem menos açúcar no nosso sangue. Aí o nosso corpo vai precisar de energia e, como não tem o açúcar, ele vai começar a utilizar a gordura que estava ali acumulada. As pessoas que fazem esse tipo de dieta costumam ter um resultado muito mais rápido, além de sentir menos vontade de comer doces e beliscar durante o dia. Mas atenção, a dieta cetogênica não é para você manter o resto da vida. Precisa ter um tempo estipulado para começar e para terminar. Geralmente as pessoas fazem a cetogênica por 4 dias da semana e nos outros 3 ela descansa, ou seja, começa a comer carboidratos do bem, que tem pouca caloria, mas que não vai prejudicar o seu corpo. Essa dieta é um pouco diferente daquela low carb, que é aquela baixa em carboidrato. No caso da low carb, vai ter resultado também, porém demora um pouquinho mais, porque você está consumindo carboidrato e seu corpo vai utilizar como energia. No caso da cetogênica, a queima de gordura ela acontece mais rápido porque você não está consumindo o açúcar. O 10º segredo é você manter a rotina e a constância. O seu corpo, ele aprende por repetição. É melhor você fazer um pouco de esforço todos os dias do que fazer algo muito extravagante um dia só. Para isso dar certo, eu vou propor um desafio para você. Vai escolher 3 segredos dos que eu já disse e vai fazer durante 20 dias. Marca aí no seu calendário o dia de começar e o dia de terminar. E é para celebrar o resultado, porque eu sei que ele vai vir. Começou um quadro novo aqui no canal, que é onde eu respondo as principais e as melhores dúvidas em um vídeo só. Então, se você tem alguma pergunta para fazer, coloca aqui embaixo que eu já vou anotar.